meu nome é Heraldo Gabriel, sou pastor das Assembleias de Deus, Ministério de Bandeira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E este é o nosso canal Aos Confins da Terra. Graças a Deus, estamos em vias de começar a gravar mais um vídeo, mas antes do vídeo propriamente dito, do assunto, nós queremos pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, por gentileza, faça a sua inscrição. A sua inscrição nos ajuda a fazer o canal crescer e ajuda-nos a levar a palavra do Senhor verdadeiramente aos confins da terra. Deus nos abençoe. Nós estamos falando acerca do Espírito Santo nessa série de vídeos, são cerca de 50 vídeos. E semana passada começamos a falar sobre os dons do Espírito Santo, os dons de elocução. Começamos com o dom de profecias. E ainda continuando nos dons de elocução, vamos falar hoje sobre o dom de línguas. Nós já vimos várias vezes sobre o dom de língua, né? Nessa série de vídeos sobre o Espírito Santo. É um tema muito abrangente, mas em contrapartida também é um tema muito controverso. Existem várias opiniões e eu, é claro, tenho que respeitar cada opinião. Tudo que nós vimos até agora falou a grosso modo. Hoje nós vamos ver algumas considerações sobre o dom de línguas. Vamos ver o seguinte. Primeiro, definição do dom de línguas. Afinal, o que é dom de línguas? Quanto à forma, o falar em línguas como um dom, em sua essência, é algo idêntico ao falar em outras línguas. Na experiência inicial do batismo, descrita lá no livro de Atos, lembra? Sendo, no entanto, diferente para o seu propósito e a operação do dom de línguas. Dado como mensagem à congregação, um dos propósitos do dom de línguas é de confirmar a palavra ensinada. Nesse caso, é indispensável a interpretação. Deste modo, toda a igreja pode ser edificada, sendo este o propósito do dom de línguas. Nós já vimos sobre isso. Mas existem correntes contrárias a isso. Tem correntes que acham que o dom de língua cessou. Já falei, volto a falar. Não estou aqui para criticar e nem para aborrecer. Estou aqui para narrar o texto bíblico. E você, por gentileza, tire as suas conclusões. Eu firmo as minhas. Sou pentecostal e creio na palavra de Deus, no que diz aos dons. Mas vamos lá. Afinal de contas, é ou não é bíblica a cessação das línguas? Não é real nem bíblica a afirmação de que as línguas deixaram de existir. É carente de melhor interpretação por parte de alguns negativistas o texto invocado como base de tal suposição. Os que pretendem provar a cessação das línguas, quer como dom, quer como evidência do batismo, não têm outro propósito senão de negar o batismo no Espírito Santo e suas manifestações divinas. Tais pessoas se julgam fundamentadas pela palavra e elas recorrem a 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 8, onde elas leem o seguinte: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Se nós formos lá em 1 Coríntios, capítulo de número 13, nós podemos tirar algumas conclusões lendo um pouquinho mais o texto e o contexto. Vamos lá. Tudo sofre. Eu vou aqui fala sobre o amor, correto? Capítulo 13. Ainda que eu fale língua dos homens, dos anjos, e não tiver amor,
serei como bronze que sou, tudo bem. Ele continua discorrendo, Paulo fala o seguinte: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tanta fé, a ponto de transportar montes, ele vai falando, e ele vira no 5, ainda que eu distribua todos os meus bens, ele vem no 3, ele vem no 4, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, ele vem no 5, não se conduz inconveniente, no 6, não se alegra com a injustiça, no 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, no 8, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerá, havendo línguas cessarão, havendo ciências passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quanto, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ao 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém, a maior destes é o amor. Aonde está escrito aqui que o dom de línguas vai acabar? Porque se está escrito que o dom de línguas vai acabar, então profecias também acabam, ciência também acaba. Ciência é conhecimento. A Bíblia manda nós buscarmos a conhecê-lo cada vez mais. Então, não vamos entrar em detalhes. Se você quiser entrar em detalhes depois nos seus comentários, é um direito seu. Eu não estou aqui para proibir nada, porém, estou aqui para lidar com fatos. Deixa eu falar um pouquinho para você. Olha só. Somente interessa essas palavras torcidas aos que se opõem ao batismo, acompanhado de línguas estranhas. Concordo que o dom de profecia e de ciência, mencionado no mesmo texto, estão em plena vigência, mas declaro que línguas cessaram no fim do 1º século. Então, meus queridos, uma suposição desautorizada. Não há dados bíblicos nem históricos que autorizem ninguém, seja quem for, a precisar o tempo de duração de qualquer dos dons espirituais. Não cabe ao homem. Como assim não coube ao homem estipular tempos, hora para nada? Como não cabe ao homem presumir o dia que Jesus vai vir? O dia que Jesus vier vai ser o dia que ele quiser vir. Ah, pastor, mas estava escrito lá, está escrito que aquele dia, hora, só o Pai falou, Jesus falou, só o Pai. Gente, Jesus estava em carne, desprovido da glória de Deus, ele deixou tudo lá em cima. Ele era homem, ele sangrava, ele sofria. Ah, mas ele era 100% Deus, 100% homem. Porém, sendo 100% homem, ele tinha que ser ocultado isso dele. Por isso ele falou aquilo. E hoje Jesus está na glória, reinando, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Queridos, para ter uma ideia, o Senhor Deus passou-lhe a responsabilidade, inclusive, de ser juiz de toda a terra. Hoje ele ainda é advogado, mas um dia ele colocará, entre aspas, a toga de juiz e julgará toda a terra. Então, o grande trono branco que estará sentado ali não será o Pai, será o Filho, porque eles são uma só pessoa. Então, que autoridade eu teria para dizer que acabou esse dom? Não, esse dom vale, esse não vale? Eu não posso. Eu preciso absorver a palavra e deixar que o Espírito Santo faça em mim o complemento. Então, queridos, os versículos 9 e 10 desse capítulo esclarecem bem o verdadeiro sentido da doutrina apostólica. Versículos 9 e 10. Olha o que nos diz: quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Meu Deus, não tem como nós. Olha só o que ele fala: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Nós já vimos
que os dons são ministérios do Espírito Santo a serviço da Igreja de Jesus enquanto ela estiver aqui na terra. Quando se manifestar o que é perfeito, não haverá mais necessidade desse ministério. O texto indica a definição do tempo em que as línguas cessarão e a ciência passará. Mas o que dizem que as línguas cessarão, afirmam que é por meio da ciência, a palavra do conhecimento, que fizeram tal descoberta. Meus queridos, nós precisamos atentar um pouco mais para a palavra de Deus e para a sua fiel interpretação. Não estou dizendo com isso que eu sou o bambambam, que eu sou, não sou nada. Eu sou apenas um pastor nas Assembleias de Deus, do Ministério de Madureira, que está tentando colocar a verdade. Esse dom, segundo o escritor Dologui, é um poder de expressão vocal em línguas desconhecidas ao que fala, concedido a certos indivíduos na igreja. Por quem? Pelo Espírito de Deus, capaz de ser interpretado por meio de outro dom, igualmente sobrenatural, que aliás é o próximo que nós vamos ver. De modo que tais expressões tornam-se desta forma inteligíveis e a toda a congregação. Tá bom? Então, o dom de línguas é o que nós falamos agora há pouco. Continuando no dom de elocução, nós vamos para a última e terceira parte do dom de elocução, que é a interpretação das línguas. O dom de interpretação das línguas é algo semelhante à interpretação de uma língua estrangeira por um hábil intérprete que explica o mesmo sentido numa língua que conhecemos. Há, contudo, algo muito mais importante que nós vamos ver em seguida. Olha só, como é feita essa interpretação? Não obstante a semelhança acima comentada, aludida, a interpretação das línguas estranhas é feita sobrenaturalmente. Essa diferença provém do fato de que as línguas estranhas são dom de Deus e só podem ser interpretadas mediante outro dom igualmente sobrenatural, que é o dom de interpretação de línguas. Assim deve ser enfatizado que isto não é feito como quem traduz as palavras. O trabalho é realizado por intermédio do espírito humano. Quem faz esse trabalho é o espírito do homem. Por isso a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Veja bem, quem faz é o espírito do homem, mas é originado e operado através do ministério do Espírito Santo. Eu não estou aqui querendo colocar novidade na cabeça de ninguém. Pelo contrário, eu quero simplesmente tentar trazer às claras verdades que estão na Bíblia, que são antigas. A interpretação é dada não mediante a atenção prestada às pessoas, a palavras que falam em línguas, e sim por meio de concentração em espírito com o Senhor, que dá a interpretação mediante o aludido dom. A interpretação é elocução inspirada. Na interpretação, as palavras são ditadas por revelação e seguem as regras da profecia, e toda elocução inspirada vindo tanto por visão como por outro meio escolhido por Deus, de acordo com a sua infinita sabedoria. Quando o dom de interpretação opera em consonância, ou seja, em acordo com o dom de línguas, os dois juntos são equivalentes ao dom de profecia. Meus queridos, Deus não se deixa confundir e não confunde ninguém. Não há necessidade de intérprete oficial na igreja. Não há necessidade na igreja neste particular. Algumas vezes a manifestação do dom pode sobrevir como uma mensagem a descrentes em uma língua que ele entende. 1 Coríntios 14, 22 a 25. Nesse sentido, as línguas podem ser um sinal. Em outras ocasiões, pode haver uma língua, uma mensagem de edificação, exortação para toda a igreja. Em tais oportunidades, entretanto, deve haver interpretação da mensagem. Sem a complementação desse dom, a mensagem em línguas não terá utilidade nenhuma.
não trará proveito nenhum à congregação. Seria uma violação da regra estabelecida por Deus mediante o apóstolo Paulo. Não há necessidade de intérprete oficial na igreja. O mesmo Espírito Santo que ungiu o crente para falar em outras línguas, pode também ungí-lo para dar a sua interpretação. E esta é a forma que melhor satisfaz o ensino bíblico. 1 Coríntios 14, 13 nos diz o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Perdão, 14, 13. Perdão, eu estava aberto na página errada. Perdão, 14, 13. 1 Coríntios 14, 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Isso é uma questão de fé, é uma questão de busca incessante do Espírito Santo. Pode ser concedido? Pode, mas também pode não ser concedido. Mas se o Senhor não conceder e o que Ele está falando for realmente algo importante para a congregação, com certeza o Senhor levanta alguém para falar. Você se lembra do passado que o pseudo lá, profeta, numa jumenta, ele não conseguiu ver o anjo do Senhor parado à sua frente, e Deus deu voz à jumenta. Querido, se deu voz a uma jumenta, por que Deus não pode falar através de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma criança? Deus é poderoso para tal. Então, querido, nós já estamos terminando, e para nós terminarmos essa palavra de hoje, eu quero deixar bem claro o seguinte: os dons de elocução, eles são importantíssimos, porque a profecia é importante, tá? Línguas é importante, mas o interpretar línguas também é importante. Então, nessa série do Espírito Santo, dos dons, nós acabamos agora de completar o vídeo com as 3 dons de elocução. Hoje nós falamos sobre as línguas e sobre interpretação de línguas. Querido, nós estamos vivendo momentos finais da igreja na terra, momentos em que a dispensação é da graça, é favor sem merecimento. E um dos favores que Deus nos faz sem nós não merecermos é nos convencer, através do Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Quem alcança o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, ele busca a palavra. E buscando a palavra, ele vive a palavra. E vivendo a palavra, com certeza, ele vai morar no céu. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?